É inacreditável a dificuldade do Flamengo para fechar o acordo pela renovação do atacante Bruno Henrique. Bruno Henrique pede 3 anos de contrato. O Bruno Henrique tem um desejo de se aposentar no mais querido Brasil. Comentarista diz que o staff de Bruno Henrique está sendo oportunista neste momento com o Flamengo. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre as palavras de ex-jogador e ídolo do São Paulo que abriu o jogo sobre a contratação de Tite pelo Flamengo. E ele diz que o Flamengo vai voltar a ser o Flamengo de Jorge Jesus. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo o próximo jogo do Flamengo. A CBF já divulgou a escala completa de arbitragem para esse jogo contra o Cruzeiro na próxima quinta-feira. Por se falar em Cruzeiro, meus amigos, o Cruzeiro ganha 2 reforços importantes contra o Flamengo para esse jogo. Vou trazer também a parcial de ingressos para o jogo contra o Vasco, que acontece no Maracanã no próximo domingo, dia 22, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, então não perde nada, dá aquela moral pra gente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre o jogo que o Flamengo tem contra o Vasco, né? Porque é um clássico. É um jogo importante. Antes do jogo contra o Vasco, o Flamengo tem um jogo contra o Cruzeiro. Mas eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas para o jogo contra o Vasco, o Flamengo já vendeu mais de 20 mil ingressos. Olha só, hein? Jogo que acontece no Maracanã, no próximo domingo, dia 22, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que acontece às 4 horas da tarde, no domingão, dia 22. O Flamengo já abriu a venda de ingressos e já foram mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo que acontece no próximo domingo. Lembrando que o Flamengo abriu a venda de ingressos nessa terça-feira, às 10 horas da manhã. E já se for aí quase 20 mil ingressos comercializados. Então assim, a torcida promete marcar presença também nesse jogo contra o Vasco no próximo domingo. Já a situação envolvendo o Cruzeiro, antes do Vasco tem um jogo contra o Cruzeiro. E será na próxima quinta-feira agora. O Flamengo já vem se preparando. O Tite aí completou uma semana à frente do Flamengo. E daí então o Flamengo se prepara nesta próxima quarta-feira, faz o último treino antes de viajar para a capital mineira, onde acontece a partida entre Flamengo e Cruzeiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, a CBF já divulgou a escala de arbitragem completa. Olha só, o árbitro será Rafael Rodrigo Klein. Assistente número 1, Bruno Rafael Pires. Assistente número 2, Maurício Coelho Silva Pena. Quarto árbitro será Ronei Cândido Alves. E o árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. Está aí a equipe de arbitragem para o jogo contra o Cruzeiro nesta próxima quinta-feira. Partida que será válida pela 27ª rodada do Brasileirão e acontece às 19 horas, horário de Brasília, lá no Mineirão. E para esse jogo o Cruzeiro ganha aí 2 reforços, rapaz. 2 reforços contra o nosso Mengão queridão. Trata-se de Matheus Jussa e Bruno Rodrigues. Isso porque com 3 cartões amarelos, os jogadores não ficaram à disposição do técnico Zé Ricardo no confronto do Cruzeiro com o Cuiabá no último sábado, pela 26ª rodada do Brasileirão. Após cumprir suspensão, os atletas estão liberados para atuar contra o Flamengo. Matheus Jussa deverá ser titular. Já Bruno Rodrigues ainda disputa vaga no ataque do time mineiro. Então assim, são 2 jogadores importantes da equipe mineira, mas dá para o Mengão queridão ir em busca desses 3 pontos, que é muito importante. O Flamengo ir em busca dessa vitória. Situação do Cruzeiro hoje, gente, eu posso falar assim para vocês, uma situação muito delicada, né? Os últimos 12 jogos, o Cruzeiro ainda não venceu nos últimos 12 jogos. O Cruzeiro está beirando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Aí mora o perigo, porque, vou falar para vocês, os times que estão lá embaixo são os times que realmente vêm com tudo, quer sair daquele sufoco. Então o Flamengo precisa abrir o olho em relação a esse ponto aí. Mas dá para vencer, dá pra gente seguir focado na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e também conseguindo a vaga de classificação direta para a Copa Libertadores da América da próxima temporada. Flamengo e Cruzeiro nesta próxima quinta-feira,
às 19 horas, horário de Brasília, beleza? Bom, vamos falando agora sobre a situação de Bruno Henrique, rapaz. Eita, rapaz, renovação do Bruno Henrique que não sai, hein? E o Flamengo, quantas dificuldades para renovar o contrato de Bruno Henrique. Será que o empresário de jogador está dificultando, está sendo oportunista neste momento de negociação? O desejo de Bruno Henrique, neste momento, é continuar no Flamengo. E a informação foi trazida lá no portal do GE e também no coluna do Flamengo, diz o seguinte: após conseguir concretizar a contratação de Tite, a diretoria do Flamengo agora busca resolver algumas pendências no atual elenco. Um dos principais jogadores do plantel rubro-negro, Bruno Henrique, está em reta final de contrato com o clube. Diante disso, o camisa 27 pede mais 3 anos de vínculo, visto o interesse em se aposentar no mais querido do Brasil. No Flamengo, desde 2019, Bruno Henrique tem contrato com o clube até o final desta temporada. Em meio a isso, a diretoria rubro-negra já conversa com o staff de jogador no intuito de estender o vínculo por mais tempo. Ou seja, o Flamengo chegou a oferecer 2 anos com a valorização salarial, com bonificações por metas já alcançadas, mas neste momento eu acredito que nem seja o Bruno Henrique, tá, gente? Eu acredito que nem seja o Bruno Henrique. E sim, o staff do jogador. O staff do jogador, eu acredito que venha dificultando, principalmente depois da proposta do Palmeiras. O Palmeiras chegou a oficializar uma proposta pelo atacante Bruno Henrique com 2 milhões de reais por mês de salário e 3 anos de contrato. E essa situação, neste momento, eu acho que vem mexendo com a cabeça do empresário de Bruno Henrique. Eu acho que isso realmente vem mexendo com a cabeça do empresário de Bruno Henrique. O comentarista Pet, lá do Coluna do Flamengo, ele apontou realmente aí como um oportunismo do empresário do jogador nas tratativas. Ele falou o seguinte: estou vendo essa situação como um oportunismo do staff de Bruno Henrique. É sempre bom, porque quando sai a matéria, é o nome do Bruno Henrique que entra. Mas a gente sabe muito bem que na maioria das vezes não passa nem pelo jogador. Comentou Pet e continuou falando o seguinte: é claro que o jogador quase tem uma voz ativa dentro do seu trabalho. Ele bate o pé, fala e se posiciona. Só que isso tudo a gente tem que ver, até porque o Flamengo deu um aumento ao Bruno Henrique sem o Bruno Henrique pedir. Por merecimento, o próprio Flamengo foi lá e aumentou os ganhos do Bruno Henrique. E na minha opinião, o empresário do Bruno Henrique está sendo oportunista, disse o comentarista Pet aí no programa Resenha desta última segunda-feira. Será que realmente a situação não está dificultando, o empresário e o jogador não está dificultando o acordo de Bruno Henrique com o Flamengo? Bom, vamos aguardar o que deve acontecer, porque neste momento o Flamengo segue em uma dificuldade danada para acertar a renovação de Bruno Henrique. O Palmeiras está na cola. O Palmeiras já oficializou uma proposta por Bruno Henrique, mas o desejo do jogador é continuar no Flamengo, deixando isso aqui bem claro. É continuar no Clube de Regatas do Flamengo. A gente vai seguir focado com tudo e deixar vocês sempre muito bem atualizados, até porque já estou ficando chateado também com essa novela. De fato, já estou ficando muito chateado com essa novela envolvendo o Bruno Henrique. O Flamengo precisa resolver essa parada urgente, logo, para ontem, tá? Se quer 3 anos, fecha 3 anos, vai até o final de 2026, contrato de Bruno Henrique, beleza, ponto final. E ponto final, vamos resolver e continuar com o Bruno Henrique, isso é o mais importante. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre o elenco do Flamengo em si. Por quê? O ex-jogador e ídolo do São Paulo, que é Luiz Fabiano, em entrevista, né, em participação ali na resenha da rodada da ESPN, ele falou que o elenco do Flamengo, o time do Flamengo, esse elenco que o Flamengo tem agora com a chegada do Tite, vai voltar a ser o Flamengo de Jorge Jesus. Olha só o que o Luiz Fabiano falou sobre a contratação de Tite pelo Flamengo e afirmou que o rubro-negro voltará a ser o que era na época de Jorge Jesus. Ele falou o seguinte: o elenco do Flamengo nesses últimos jogos vai voltar a crescer muito e voltar a ser o Flamengo que era de Jorge Jesus. Do Dorival, um Flamengo tímido.
Porque quando tem um treinador desse porte, acabou a brincadeira, acabou a resenha. Se não jogar, sabe que não vai sair mais o treinador, vai começar a sair o jogador. Agora todo mundo com pensamento no trabalho e no rendimento, porque com Tite não tem brincadeira, afirmou aí Luiz Fabiano em participação do programa Resenha da Rodada da ESPN. Mano, a gente torce para que realmente o Flamengo volte a ser o Flamengo que a torcida, né, gosta de ver. A gente torce para que o Flamengo venha realmente ser o Flamengo que vai em busca de títulos. Não fique nesse lenga-lenga de corpinho mole, não. Tem que jogar, tem que focar no trabalho, no rendimento. Tá certíssimo, Luiz Fabiano, e vamos torcer aí para que realmente isso aconteça, né? O Tite não tem que dar moleza para esses caras, não. Tem que jogar, e jogar bem, beleza? Bom, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Clube de Regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.